Putin acreditava na fraqueza da Europa, mas agora vê o continente se armando no ritmo mais acelerado desde a Segunda Guerra Mundial, o que o está paralisando. A Alemanha está prometendo até 5% do seu produto interno bruto para zefar a defesa. A Polônia está correndo para 4,7%. França, Reino Unido e outros estão aumentando o poder militar a uma velocidade vertiginosa. O que começou como uma invasão russa à Ucrânia desencadeou algo que Putin nunca esperava. A Europa está acordando e se preparando para lutar. Agora, oficiais de inteligência ocidentais dizem que Putin está preocupado, lutando por vantagem e já mostrando sinais de hesitação à medida que um novo gigante militar surge à sua porta. Como isso aconteceu e quais as implicações para o futuro da guerra? Vamos analisar. Em maio, a Rádio Times conversou com John Loft sobre esse mesmo problema. Loft atua como chefe de política externa do novo Centro de Estratégia Eurasiática e passou 7 anos servindo como primeiro representante da OTAN em Moscou. O que significa que ele sabe como Putin pensa melhor do que a maioria. E agora, ele sugere que Putin está lidando com uma crise com a Europa que ele nunca antecipou quando começou sua invasão à Ucrânia. As ações recentes de Putin já indicavam sinais precoces disso. Pegue como exemplo o assassinato do ex-funcionário ucraniano Andriy Portnov em Madrid, no dia 21 de maio. Portnov serviu como conselheiro do ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych e era uma figura extremamente controversa. Segundo o Kiev Independent, após a revolução Euromaidan na Ucrânia, Portnov alternava entre viver no país e no exterior. Ele foi sancionado pelos Estados Unidos da América em 2021, acusado de envolvimento em corrupção no judiciário ucraniano. Agora está morto, abatido às 9h15 em Madrid. Portnov morreu após ser atingido por 5 tiros, sendo 3 na cabeça e no tronco. Segundo Loft, na Times Radio, Portnov era aparentemente uma figura polêmica na Ucrânia. Suspeita-se que ele tenha influenciado fortemente o judiciário ucraniano nos últimos anos. E ele, naturalmente, era visto como um vestígio da era de Viktor Yanukovych. Love indica que Portnov foi o responsável por configurar grande parte da legislação que permitiu a corrupção na Ucrânia, facilitando a primeira campanha agressiva de Putin contra o país. Love sugere que o assassinato pode ter sido devido a uma disputa comercial, mas é igualmente possível que Portnov tenha se tornado inútil para Putin. O líder russo pode ter ordenado seu assassinato em Madrid para removê-lo e enviar uma mensagem a uma grande potência europeia. A Rússia pode conduzir operações em seu país. Talvez Putin esteja ficando desesperado. Loff nota que os recentes diálogos entre Putin e Trump sinalizam que o presidente russo está começando a se preocupar com a Europa. Na minha visão, Putin está sob mais pressão do que aparenta. O Kremlin apresenta a narrativa de que o exército russo avança na Ucrânia. Segundo Loff, a Ucrânia está próxima de ser dominada e a Rússia atingirá suas metas de guerra. Isso não é o caso. É por isso que Putin atende às ligações de Trump. A narrativa que a Rússia apresenta ao mundo, especialmente à Europa, parece ser falsa, sugere Loff. Putin busca novas maneiras de encerrar sua campanha. Ao falar com Trump, ele tenta manipular os Estados Unidos da América para remover o apoio militar. Essa é uma possibilidade distinta. Os Estados Unidos da América podem não aprovar novos pacotes de ajuda, mas sim oferecer apoio fragmentado, como fornecer inteligência militar. É isso que Putin quer. Porém, seu desespero para afastar os Estados Unidos da América está se voltando contra ele por uma razão simples. O líder da Rússia está sendo paralisado por um aumento explosivo no poder militar. Aprofundaremos na realidade da situação no terreno na invasão da Ucrânia por Putin. A explicação virá em seguida. Loff ressalta que a narrativa do Kremlin de que a Rússia está avançando na Ucrânia não é tão rápida quanto Putin afirma. De fato, o exército russo está avançando, mas muito lentamente, afirma Loff, e ele não está errado. Segundo analistas do Deep State, em abril, a Rússia capturou apenas cerca de 67,58 km² de território ucraniano. O Ministério da Defesa do Reino Unido apresentou um quadro um pouco mais otimista para Putin, afirmando que a Rússia reivindicou 77 milhas quadradas da Ucrânia, avançando a uma taxa de pouco mais de 2 milhas por dia. No entanto,
Putin fez esses avanços enquanto sacrificava mais de 1.000 soldados por dia para as defesas da Ucrânia, além de perder muito equipamento militar. Love aponta que a pressão está começando a afetar Putin. Ele está sacrificando demais para manter os modestos avanços da Rússia. Isso apenas abre caminho para o renascimento militar europeu recolocar o líder russo em seu lugar. Putin sabe disso. Conforme Love nota, ele está dialogando com Trump no momento. Essa lenta taxa de avanço está sendo combinada com o que Putin vê no horizonte. Putin pode ver que a Europa talvez consiga manter a Ucrânia armada e motivada para continuar lutando. Isso é um problema para Putin, mesmo supondo que os Estados Unidos da América possam reduzir drasticamente a ajuda fornecida à Ucrânia sob Trump. Putin enfrenta uma Europa ressurgente, aumentando a pressão sobre sua liderança na Rússia. Essa não é a única pressão que Putin enfrenta. Love nota que a economia russa pode resistir à pressão das sanções ocidentais por mais alguns anos. Contudo, Putin enfrenta outros gargalos internos além desse principal, aponta Love. A indústria de defesa está lutando para produzir certos tipos de equipamentos que estão sendo dizimados no campo de batalha. Isso cria um enorme desafio para a Rússia. Love observa que, se Putin pretende se aprofundar na Ucrânia, ele precisará aumentar massivamente o tamanho do exército da Rússia. Isso significaria uma coisa: mobilização. Putin não quer isso. A última vez que ele tentou uma mobilização parcial foi em setembro. Em 2022, os ucranianos avançavam rapidamente e o exército russo parecia estar em apuros. Ele mobilizou 300.000 reservistas russos, levando cerca de 1 milhão de pessoas a deixarem o país, mas alguns retornaram depois, segundo Love. Esses abandonos sugerem que, enquanto o povo russo pode expressar apoio externamente para a guerra de Putin, não estava entusiasmado com isso há 3 anos e não ficou mais entusiasmado com isso nos anos seguintes. Ainda mais pressão está sendo acumulada sobre Putin, e é essa pressão que está começando a paralisar. Putin está incerto sobre o que pode alcançar no campo de batalha devido à demora, aponta Love. O exército russo avança lentamente, tendo vantagem estratégica apenas pela quantidade de homens e equipamentos. Mas é um processo lento e doloroso. Esses problemas são agravados porque Putin não sabe o que obterá ao se envolver no processo diplomático. Trump está pressionando para um acordo de paz ou, no mínimo, engajar a Ucrânia em negociações para chegar a um entendimento. O problema de Putin é que o processo diplomático que o acordo de paz implicaria não está indo como ele queria. Isso nos traz de volta à nossa ligação telefônica de 2 horas com Trump, que mencionamos anteriormente. A LOF crê que a declaração de Putin, após a ligação, revela mais do que ele gostaria. Ele ficou em frente às câmeras e dava para perceber, pela forma como segurava a cabeça, que estava pensando muito. Ele não estava lendo um roteiro e estava tentando encontrar um conjunto de palavras para descrever o resultado de sua ligação telefônica e quais seriam os próximos passos. Love diz à Rádio Times: "Isso é estranho para Putin. O líder da Rússia é geralmente um homem que exerce controle extremo sobre tudo. Isso é evidente nas pessoas ao seu redor e nas mensagens que saem do Kremlin." Love sugere que Putin parecia lutar para definir seu próximo passo após a ligação com Trump. E isso levou aos primeiros sinais reais de medo que Putin demonstrou desde que começou sua invasão. O interessante, disse Love, era que ambos os lados, algo nunca ouvido antes durante a guerra, precisam estar dispostos a fazer concessões. Love indica que, mesmo resumindo ligeiramente as palavras exatas de Putin, isso representa uma grande mudança para o líder russo. No passado e em negociações recentes de cessar-fogo, Putin mencionou lidar com a causa raiz da Ucrânia. Isso significa que a Rússia quer eliminar a soberania da Ucrânia enquanto a absorve para a Federação Russa. Putin agora parece falar de modo distinto. As pressões mencionadas são um fator. O líder russo percebe que suas tropas não estão progredindo como necessário na Ucrânia. Ele também sabe que enfrenta a pressão de Trump e que a Rússia luta cada vez mais sob as sanções ocidentais. Somando uma indústria de defesa instável e a possibilidade de mobilização caso queira tomar mais territórios da Ucrânia, Putin pode estar mais disposto à paz do que aparenta. Ele está tão pronto que se tornou paralisado nas suas decisões, a ponto de não saber para onde ir. Ele parece pronto para uma nova ofensiva de verão.
Contudo, Putin tem ciência de que essa nova ofensiva não lhe trará o resultado desejado da invasão. Por isso, ele equilibra essa ação com diálogos sobre concessões mútuas. Mas há algo mais, algo muito maior, que está empurrando Putin para uma paralisia mais profunda. Nós mencionamos isso no início do vídeo, e é a principal razão pela qual Putin está lutando para encontrar seu próximo passo. A invasão da Ucrânia levou a um enorme aumento de poder europeu que tem o potencial de sustentar a Ucrânia por vários anos mais. Putin quer saber se a Europa vai se rearmar e se a Rússia terá que enfrentá-la como um fator significativo no continente, caso sua invasão tenha sucesso, enquanto a deixa sem chance de se expandir mais profundamente na Europa. E que pode projetar não só poder suave e econômico, como a Europa fez por décadas, mas pode acumular poder duro e ameaçar usá-lo, diz Loff. Talvez não haja vontade de saber disso. Putin está sendo forçado a assistir enquanto a Europa toma medidas para acumular esse poder duro. LOF oferece um exemplo. O anúncio da semana passada de que a Alemanha, até 2032, pode estar gastando até 5% de seu produto interno bruto em defesa é sensacional, ele diz. Loff está correto. A Alemanha vem sinalizando esse propósito há semanas, com seu ministro das Relações Exteriores, Johann Wadephal, declarando isso pela primeira vez em maio. 15, que a Alemanha planejava seguir a sugestão de Trump de que os países da OTAN deveriam investir 5% do produto interno bruto em defesa. Estamos seguindo ele, declarou Wadephal simplesmente. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, esclareceu posteriormente que não se trata de 5% em um ano. A coisa mais importante é começar e cumprir os requisitos da OTAN, diz Pistorius. A pressão por 5% é necessária, pois a Alemanha não conseguirá cumprir as metas de capacidade da OTAN. Mesmo com 3% do produto interno bruto, precisa gastar mais. A Europa precisa gastar mais. Essa notícia apenas reforça a paralisia que Putin já enfrenta em relação à guerra na Ucrânia. Isso é especialmente devastador para Putin, pois ele provavelmente via a Alemanha, uma das nações mais poderosas da Europa, como um alvo fácil. Segundo o LOF, a Alemanha está próxima de atingir 2% do produto interno bruto em gastos com defesa, conforme recomendado pela OTAN. Antes da invasão de Putin, a Alemanha investia menos de 2% do produto interno bruto em seu exército. 2024 marcou a primeira vez que o país atingiu 2% em anos, diz a Reuters. E só vai gastar mais daqui para frente. É a maior economia da Europa e a terceira do mundo. Se a Alemanha e outros países seguirem esse caminho, mesmo que em menor grau, a defesa europeia pode mudar significativamente. A mensagem para Putin é clara. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a potência econômica dominante da Europa se concentrará em construir um exército poderoso. O líder russo não esperava essa situação e, por isso, busca diferentes formas de encerrar a guerra na Ucrânia. A situação tende a piorar. Loff afirma que outros países europeus podem acompanhar a Alemanha e gastar 5% do produto interno bruto. Isso ainda não ocorreu, porém, outras potências europeias demonstram sinais de que reconhecem a ameaça russa e estão elevando seus gastos com defesa em conformidade. Veja o exemplo da Polônia. Em fevereiro, o primeiro-ministro Donald Tusk anunciou que o país gastaria 4,7% do produto interno bruto em defesa. Em 2025, isso é pouco menos de 5%, ocorrendo muito mais rápido que há 7 anos para atingir 5%. O aumento dos gastos militares na Polônia elevará o orçamento para cerca de 34 bilhões de dólares, juntamente com a construção de uma nova base antimíssil no país. No Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer apresentou seus planos em fevereiro. Ele afirma que o Reino Unido planeja elevar seus gastos com defesa para 2,5% do produto interno bruto a partir de abril de 2027. Além disso, se Putin continuar ameaçando a Europa, é provável que o Reino Unido siga o exemplo da Alemanha e da Polônia, prometendo mais investimentos em defesa no futuro. A França, uma das poucas potências nucleares da Europa, junto com o Reino Unido, também se comprometeu a aumentar seus gastos militares. Hoje, destina 2% do produto interno bruto para a defesa.
Contudo, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que seu objetivo é aumentar esse gasto para 3,5%, adicionando $34 bilhões extras anualmente. Na França, a meta de Macron conflita com a necessidade de cortar gastos públicos. Apesar dos problemas orçamentários internos, a declaração pública de Macron de que a França deveria gastar mais é mais um sinal para Putin de que a Europa está levando a ameaça russa muito a sério. Na Europa, os gastos militares estão no nível mais alto da história. Segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a Europa, incluindo a Rússia, gastou coletivamente United States Dollars 693 bilhões em defesa. Em 2024, houve um aumento de 17% em relação a 2023. Do total de United States Dollars 693 bilhões, a Rússia foi responsável por United States Dollars 149 bilhões, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Isso indica que a Europa já gasta mais que a Rússia, cerca de 544 bilhões de dólares anualmente, e só vai gastar mais daqui para frente. Somam-se a isso novas sanções impostas aos interesses petrolíferos russos. Em 20 de maio, a União Europeia anunciou e adotou seu 17º pacote de sanções, visando as receitas energéticas da Rússia. A frota sombria de navios de Putin e a tecnologia militar-chave que a Rússia está usando para lutar contra a Ucrânia. Um 18º pacote está em andamento, revela a Pravda, que desconectará 20 bancos russos do sistema de pagamento internacional, SWIFT, e proibirá o gasoduto Nord Stream. Putin está sendo pressionado e paralisado por um formidável conjunto de sanções, agora em vigor contra a Rússia. Mais sanções impostas pela União Europeia e Reino Unido esta semana, com possibilidade de medidas ainda mais severas. Na verdade, porque estão começando a tentar atingir as receitas de petróleo da Rússia, Lofty observa sobre esses desenvolvimentos. Ele declara que a Rússia está sendo progressivamente isolada do Ocidente, principalmente da Europa, enquanto o continente europeu acumula o poder necessário para enfrentar Putin. É uma postura muito antinatural para a Rússia estar tão alienada da Europa e tão dependente da China ao mesmo tempo. Assim, para Putin, o saldo atual não é especialmente favorável. Segundo Lofty, todos esses problemas europeus alimentam os objetivos de Putin. Acredito que ele deseja mudanças radicais para encerrar esta guerra. O crescente poderio militar europeu está se tornando um grande problema para Putin. É quase um tronco que, combinado com as sanções e o desgaste da guerra na Ucrânia para a Rússia, deixou Putin de costas quebradas. E a Rússia paralisada, tentando descobrir como sair do buraco que seu líder criou. O que nos leva à nossa pergunta final: qual será o próximo passo de Putin a partir daqui? O primeiro passo é trabalhar no memorando de paz que Putin prometeu criar durante sua ligação com Trump. Love especula que este memorando provavelmente terá um pouco mais de linguagem russa construtiva em torno disso. Putin testa para ver se a Europa realmente se prepara para sufocá-lo com seus enormes gastos militares. Contudo, Putin pode estar buscando uma outra solução para sua paralisia recente: sair de Dodge o mais rápido possível. Segundo Love, Putin tem mencionado mais sobre a necessidade de encontrar um sucessor agora do que antes. Em entrevista recente à Times Radio, Love conta que ele pensa constantemente na questão de um sucessor. Então, isso sugeriria que isso está muito em sua mente. Ele pode pensar que chegará ao fim do atual mandato presidencial e então seguirá em frente. Esse mandato se encerra em 5% período em que a Alemanha deve estar perto de investir 5% do produto interno bruto em defesa. Esse pode ser o novo plano de Putin, incapaz de obter sucesso na Ucrânia e paralisado pelo crescente poder militar europeu. Ele busca negociar um acordo de paz. Isso o faz parecer bom em casa para que possa cavalgar em direção ao pôr do sol, apenas fazendo isso. Depois que suas próprias ações falharam, a Rússia retornou a uma posição onde seu sucessor enfrenta uma Europa muito mais forte do que antes. Mas, o que você acha dos comentários de Love e o que eles podem significar? No contexto da Europa emergindo como uma potência capaz de enfrentar a Rússia, veremos alguma vez uma guerra entre a Rússia e a Europa? Putin buscará a paz agora que está em uma situação difícil? Deixe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos eventos na guerra da Ucrânia.